Olá, bem-vindos ao canal do JA. Bem, hoje eu vou tentar trazer para vocês o que é criptografia. É uma escrita oculta. Mas eu gostaria que você se inscrevesse no canal do JA, aqui @JACXXI, isso significando século 21, para que a gente pudesse trazer mais informações para vocês. Dentro do canal tem uma playlist que fala sobre livros. Nós já fizemos alguns livros e hoje eu estou trazendo mais esse que eu vejo que é bem importante, que é sobre criptografia. E o título do livro é A História da Quebra dos Códigos Secretos, dos Antigos Códigos Secretos à Criptografia Quântica. Como a editora proíbe que haja alguma reprodução, então nem a capa eu não quis pôr aqui. E aqui eu só tentei trazer o que tem na capa para a gente fazer uma comparação e explorar a própria capa desse livro. Tem aqui uma senhora com o código Morse, onde ela deve mandar e receber o código Morse. Tem aqui do lado esquerdo a máquina com o código Enigma. Tem o Alan Turing à direita, que é um dos decifradores do código Enigma naval. Tem um computador quântico também, vocês vão ver lá. Tem uns códigos, ele não tem um computador, mas tem uns códigos que dá a impressão de ser um computador quântico. E tem a Pedra de Roseta, que hoje em dia está no Museu Britânico, onde vocês têm qual a importância dessa Pedra de Roseta, que ela tem um decreto onde está escrito em 3 línguas na época antiga, né? E ninguém até aquele momento não conseguia decifrar os hieroglifos egípcios. Então o que eles fizeram ao descobrir a Pedra de Roseta, que tem 3 línguas? A primeira, a hieroglifo do egípcio. A segunda era o demótico, que era o Egito antigo também. É um outro tipo de língua do Egito, só que não era o hieroglifo, porque o hieroglifo é fonético, né? E tem o grego antigo. Então, esse grego antigo associado, como é o mesmo decreto, você associa com o hieroglifo e você consegue fazer uma tradução. Na época, quem descobriu aí, depois se alguém quiser pode fazer um levantamento na Wikipedia, foi elaborado por um matemático e, na verdade, não é tão simples assim a decodificação, mas conseguiram fazer essa decifração e é importante até os dias de hoje as técnicas que ele acabou usando. O autor é o Walt Cimino, não confundir com Al Pacino, da University College. A editora M Books do Brasil, daqui de São Paulo, foi elaborado em 2018, um preço de R$ 66,00. E o gênero espionagem. Tradutora é Maria Beatriz de Medina, com a revisora Heloísa Dionísio. Veja que a Maria Beatriz de Medina, eu tentei dar uma olhada na plataforma Lattes, no currículo Lattes, para ver se eu conseguia ver qual era a especialização em tradução e não encontrei nada. Então a gente acredita que porque ela faz bastante tradução, que ela deve ter consegue traduzir, entender o que está sendo explicado em inglês dessa literatura de espionagem. De qualquer jeito, isso daqui é só uma das literaturas, né, que vocês podem depois daqui e em outros lugares para aprender mais. São 201 páginas, cerca de 2 minutos por página, dá 402 minutos de leitura, 7 horas. Se você não tiver leitura dinâmica, eu sempre insisto na leitura dinâmica. Aqui eu vou deixar em cima um card, é esse retângulozinho aqui, vocês clicam nele, vai aparecer o vídeo. E lá tem no vídeo tem a referência que mostra o que é leitura dinâmica, que nada mais é do que um processo óptico que você faz com o olho para aumentar a sua velocidade de leitura, e isso é importante para quem está querendo aumentar conhecimento, como é o caso aqui do pessoal que
vem aqui para o canal. Bom, mas vamos deixar essas informações para quem quiser ver o vídeo sobre leitura dinâmica e vamos partir para o nosso livro. Aqui, quando você pensa em criptografia, você pode traduzir como a escrita oculta, porque são a união da palavra criptos, que é oculto, e graphen, que é escrever, do grego. E a criptografia nada mais é do que um conjunto de conceitos e técnicas para a codificação de uma informação, para apenas quem emitiu e quem recebeu possam acessá-la, evitando que o intruso consiga interpretá-la. Bom, todo mundo conhece, sabe que o WhatsApp é criptografado, mas de qualquer jeito você pode mandar uma mensagem que você não quer que ninguém leia, a não ser o receptor. Então você dá como se decodificar para a pessoa, e aí vocês falam de forma criptografada, numa escrita oculta, onde só a pessoa que consegue entender aquela criptografia pode decifrar. Mas vejam que aqui está um livro que vai mostrar para vocês que essas criptografias, mesmo que sejam muito bem elaboradas, tem maneiras, matematicamente falando, de se decodificar. Então é por isso que a gente está trabalhando aqui com criptografia, porque isso daqui é uma informação que tem que usar algoritmos matemáticos, e como canal aplicações matemáticas, nós estamos apresentando para vocês. O livro apresenta conceitos e técnicas que vêm sendo usados desde a época dos gregos, passando pelos hindus com o Kama Sutra até os dias de hoje. Não confundir Kama Sutra, pessoal, com esses livros de pornografia, porque Kama Sutra nada mais é do que um livro que explora o conhecimento, faz as pessoas, através de ensinamentos, que ela desenvolva os, as bases da energia humana. E dentro desse ensinamento de Kama Sutra, as pessoas também têm que aprender a escrever ocultamente, justamente talvez para passar mensagens onde nem todo mundo consiga entender, só aqueles que realmente estão num aprendizado já que possa fazer essa tradução. A maçonaria também usa, as agências dos governos, tipo o MI6, a NSA, CIA, a BIM, Mossad, vai por aí, tem os indianos, russos, paquistaneses também, que tem suas agências, que acho que todo país tem suas agências, até o Vaticano também. Então, isso é de suma importância, e empresas também têm que ter essas criptografias, justamente para que quando você for fazer um negócio, o seu concorrente não saiba o que você está tentando negociar, para você não entrar com desvantagens. Bom, o sumário do livro é cifras antigas, anagramas árabes, cifradores europeus, o nascimento da mecanização, a criação de Enigma, a decodificação de Enigma, Bletchley Park, os códigos navais, a criptologia volta a atacar, a criptoanálise computadorizada, criptografia na Guerra Fria, os computadores assumem o comando, o fim da decifração que conhecemos, glossário índice remissivo, o crédito das fotos. Eu gostaria de fazer um parênteses aqui nos livros, e dizer que os trabalhos dos criptoanalistas durante a Primeira e Segunda Guerra Mundial foram de vital importância para vencerem as guerras, né? E como existia lá aquele código Enigma com aquela máquina, era difícil você decifrar. E daí os primeiros a decodificarem foram os poloneses, que também transferiram algumas informações para os ingleses. Depois o Alan Turing acaba decifrando muito conseguiu decifrar totalmente o código Enigma naval. E eu queria fazer um parênteses no Alan Turing, porque uma das coisas que me chamou a atenção no Alan Turing, para quem assistiu o filme O Jogo da Imitação, com David Cumberland, conhece a história do
Alan Turing, a decifração do seu enigma, e por ele ter um viés, ele tinha uma opção sexual gay. Isso fez com que ele, após a guerra, fosse perseguido por causa da legislação da Inglaterra. E o que importa nessa história é que em 1994, quem viu o filme percebe que a rainha da Inglaterra acaba perdoando o Alan Turing, e daí ele recebe todas as honras necessárias e tal. Eu, como um principiante da matemática, já que a matemática é uma coisa que a gente precisa sempre estudar, eu gostaria de contestar isso e contextualizar. Já que foi ele que conseguiu diminuir em 2 anos as mortes na Guerra Mundial, né, por causa da descoberta desse código do Enigma, decifrou ele. Então veja, ele salvou muitas vidas, inclusive da própria rainha, muita gente dos ingleses, né, eu diria que da própria rainha, porque se talvez não decifrasse, ia ser muito mais difícil e talvez a rainha não tivesse viva, apesar de que ela já veio a falecer agora há pouco tempo, mas na época, né? Então, e nesse sentido, eu acho que em vez de a rainha perdoar, vejam como as coisas são interessantes. Ele, por ser um matemático, um decifrador, pensador que faz o código para a computação, o conceito de computador de hoje, apesar de que tem o John Nash também nessa história aí, mas vejam que a rainha devia era pedir perdão para ele e não ser perdoado, por ele ter conseguido para a humanidade paz a partir daquele momento que ele conseguiu, ou pelo menos uma melhoria bastante, uma atenuação muito grande da guerra, porque iria ter sofrimento muito maior. Então vamos colocar as devidas pingo nos is, né, para deixar isso favorável a quem realmente merece. Bom, então para decifrar um código é preciso vasculhar a mente do inimigo, entender sua cultura e sua gramática e linguística para sondar os pontos fortes e fracos de seu sistema. Quem inventa códigos e quem os decifra são personagens extraordinários e infatigáveis. Aqui eu quero abrir um outro parêntese, porque no Brasil nós temos os nossos irmãos índios, que podemos dizer que são diversos povos, né? 140 a mais povos que tem no Brasil, lá na Amazônia, Mato Grosso, Paraná, São Paulo, tem diversos povos. E na Segunda Guerra, os Estados Unidos usavam os códigos dos navarros. Então só quem era navarro que entendia os códigos quando você encriptava, e além de tudo era em língua navarra, era difícil de entender. Então, além de nós tivemos perdendo esses povos indígenas aqui no Brasil, nós também estamos perdendo, além dos conhecimentos que esses povos aí trazem do meio ambiente, do ambiente, ele também, a gente perde a língua deles. E a língua podia ser uma criptografia bem usada em tempos que não sejam de paz. Bom, então pessoal, prepare-se para conhecer algumas histórias surpreendentes e, por que não dizer, horripilantes. A música é o Spy Thames, e aqui estão as fotos, e eu andei obtendo alguma coisa dessa referência aqui, mas espero que vocês tenham gostado. Obrigado.